Subtum presidium confugimus, Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes, ne desficias in necessitatius. Bronze Podcast número 24, comigo, Diogo Bronze. Hoje vou falar sobre o liberalismo. Dá pano para mangas e podia-se fazer aqui 1 milhão de podcasts sobre o liberalismo. Eu vou dar a entender de onde é que vou partir e o princípio é o liberalismo pelos olhos do Papa Gregório XVI e Leão XIII. Para quem não sabe, Gregório XVI escreveu uma encíclica que foi lançada em 1832, mais ou menos 40 anos depois da Revolução Francesa, e penso que faz um bom apanhado daquilo que eram os frutos do liberalismo nessa altura. E depois Leão XIII faz uma encíclica ótima. Eu já fiz aqui outro podcast sobre encíclicas de Leão XIII, sobre a questão da nova ordem mundial, mas hoje queria focar-me apenas no liberalismo, porque penso que é preciso os católicos entenderem o que é que se entende por liberalismo e como é que um católico não pode ser, em princípio, e não só em potência, mas depois também em ato, liberal. O liberalismo é completamente antagónico. No entanto, hoje está na moda, parece que ser liberal, e o que é isso de ser liberal? E há aqui uma deformação na ideia do que é o liberalismo, porque se confunde o liberalismo com o liberalismo americano, que é outra coisa. Apesar de ter a mesma raiz, ou ter a mesma base, o liberalismo americano é algo bem mais estranho. Então, para começar então sobre este podcast, vou começar primeiro por dar uma introdução ao que é o liberalismo. O liberalismo basicamente nasce de um princípio iluminista, ou seja, quando começa a idade do iluminismo, eu não sou perito em história, portanto vou passar muito por alto, que foi uma idade onde pensadores, pintores, artistas, filósofos e até teólogos protestantes já, e começavam a fazer uma teoria e tinham uma cosmovisão que era contrária não só à monarquia absoluta, aos deveres e aos direitos divinos do rei, ao tradicionalismo, ao privilégio de herdar os bens e as terras, e portanto o liberalismo começa por ser uma oposição à estrutura natural que se vivia na altura. Não só a estrutura natural e a lei natural que Deus e divina que Deus impôs no mundo, mas também à estrutura que estava assente. Ou seja, acaba por ser quase as pessoas hoje estão habituadas ao comunismo, e é isso que o comunismo faz: subverte a natureza humana e subverte a sociedade. O liberalismo começa por ser esse princípio. E o problema do liberalismo é que o liberalismo teve logo ali a nascença, se pudermos dizer assim, uma série de pensadores que o disseminaram bem e fizeram entrar o liberalismo não só numa questão social e política, mas depois fizeram questão de o levar mais avante também numa questão teológica e também numa questão filosófica e também numa questão científica. Há livros ótimos que explicam o liberalismo. Eu não sou, como disse, um perito no tema, e no entanto posso aconselhar, apesar de algumas pessoas dele também ser em parte um pouco, não é um católico tradicionalista como gostaria, mas o E. Michael Jones tem bons livros que explicam o processo da Revolução Francesa e como é que o liberalismo depois foi propagado e potenciado não só pelos judeus, mas também pelas seitas ocultas da maçonaria e de outras sociedades ocultas, e depois também como esse liberalismo é propagado pelos próprios países, pela França, que foi ao cabo entre a apostasia, e mais tarde, já depois no século XX e já no fim do século XIX, pelos Estados Unidos, que são basicamente o veículo do liberalismo no mundo. E hoje o liberalismo está em grande, porque nos Estados Unidos o liberalismo é um pouco diferente. Os Estados Unidos têm uma composição política que eu diria que é um binómio, ou seja, aos conservadores e aos liberais, e lá para eles os liberais é como aquilo que nós aqui entendemos como os comunistas.
E, portanto, nós aqui achamos que liberais, por exemplo, são as pessoas encostadas à direita, mas que têm princípios de liberdade. Porque o problema do liberalismo é que assenta sempre muito sobre este princípio da liberdade. A liberdade acima de tudo, e isto, em princípio, a liberdade devia ser uma coisa boa, mas vamos perceber como estes papas perceberam logo que o liberalismo era um cancro. E, portanto, dada esta pequena introdução que não ajuda muito a perceberem o contexto do liberalismo, pedi apenas que lessem E. Michael Jones, O Espírito Revolucionário Judeu, e depois, ou antes, o Libido Dominandi, que são sempre livros que dão um bom apanhado sobre a questão do liberalismo, e depois as encíclicas papais. Eu, com isso, acho que ficam com um bom desenho do que é o liberalismo. É preciso perceber que o liberalismo, nós hoje já nascemos numa sociedade que é praticamente liberal, não põe Deus no centro, a questão da hierarquia está invertida, a própria questão política é liberal, no sentido em que temos o povo é quem manda e inverte-se a ordem natural das coisas. E já somos educados a pensar que Darwin foi um grande herói, que Isaac Newton foram grandes heróis, Francis Bacon, mesma coisa, Adam Smith e por aí. E se formos investigar, por exemplo, a questão de Francis Bacon, Isaac Newton, eram os dois ocultistas, alquimistas, e vamos perceber que o fim deles era não tanto o liberalismo e entregar ao povo um poder, mas, pelo contrário, perverter a sociedade. No fim, todos os frutos do liberalismo acabam por ser destituir Deus do seu altar, em qualquer sítio da sociedade, e inverter a ordem natural, porque o liberalismo, quer queiramos, quer não, as evidências históricas mostram que tem sido sempre propagado por pessoas que querem inverter a ordem natural. Sejam seitas maçónicas ou ocultistas, não tem propriamente que ser a maçonaria. Seja por pessoas que se dizem católicas, mas na verdade são apóstatas, são chamados católicos que não são católicos em nada. E óbvio, também pelos judeus, que lendo este livro do Espírito Revolucionário Judaico, ou Judeu, do E. Michael Jones, vão perceber o que é que eu quero dizer. E pronto, vamos então pegar aqui no liberalismo pelos olhos do Papa Gregório XVI e Leão XIII. Vou começar pela Mirari Vos, carta encíclica do Papa Gregório XVI, promulgada em 15 de agosto de 1832. E nesta carta, não vou ler a carta toda, vou ler alguns pontos que eu acho que são cruciais, porque eu penso que é mais fácil vocês perceberem que eu não me estou a basear apenas nos meus conhecimentos, que são limitados, mas estou a basear-me nos conhecimentos destes homens, que são de facto homens imensos e gigantes. Portanto, Mirari Vos, no ponto 2, temos logo o Papa a indicar que referimos-nos, veneráveis irmãos, aos factos que vedes com os vossos próprios olhos, e todos choramos com as mesmas lágrimas. A maldade rejubila alegre, a ciência se levanta atrevida. A dissolução é enfreno. Menospreza-se a santidade das coisas sagradas e o culto divino, que tanta necessidade encerra. Não é somente desprezado, mas também vilipendiado e escarnecido. Por esses meios é que se corrompe a santa doutrina e se disseminam com audácia erros de todo o género. Nem as leis divinas, nem os direitos, nem as instituições, nem os mais santos ensinamentos estão ao abrigo dos mestres da impiedade. Combate-se tenazmente a sé de Pedro, na qual pôs Cristo o fundamento da sua igreja, forçam-se e rompem-se momentaneamente os veículos da unidade. Impugna-se a autoridade divina da igreja, espezinhando os seus direitos, e esta passa a estar submetida às razões terrenas. Consumem a injúria, fazem-no objeto do ódio dos povos, reduzindo-a a torpe servidão. E portanto ele está a escrever, aliás, cerca de 40 anos depois da Revolução Francesa, que foi um caos. E portanto, na altura não havia internet, é preciso supor que as coisas, apesar de viajarem rápido, na elite, as elites sabiam relativamente rápido sobre os acontecimentos, mas uma coisa é saber os acontecimentos, outra coisa é ver os frutos. E 40 anos depois, a França já tinha passado por uma série de problemas que vieram do liberalismo, claro. E portanto o Papa aqui está a dizer que de facto o liberalismo começa por o liberalismo neste plano, que é a destituição da ordem natural e divina das coisas. Ele diz também que isto levou a uma coisa que é um pouco mais perigosa, que é o indiferentismo religioso, que não só era uma coisa que sempre houve, não é? Mesmo nas sociedades católicas sempre houve aqueles que não ligavam à religião, e o problema é deles, mas o problema é que o liberalismo vai partir desse pressuposto como um direito da sociedade de ser assim. Não só o indivíduo pode ser indiferente, mas que a própria sociedade devia ser laica e não devia impor uma religião, e que não devia haver uma verdade. E é questão, começamos a entrar aqui por
uma questão relativista. E o Papa diz: outra causa que tem acarretado muitos dos males que afligem a Igreja é o indiferentismo, ou seja, aquela perversa teoria espalhada por toda a parte, graças aos enganos dos ímpios, e que ensina poder-se conseguir a vida eterna em qualquer religião, contando que se amolda à norma do reto e honesto. Podeis com facilidade patentear a vossa greia ser tão execrável, dizendo o apóstolo que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Carta aos Efésios. Entendam, portanto, os que pensam poder-se ir a todas as partes no porto de salvação, que segundo a sentença do Salvador, eles estão contra Cristo, já que não estão com Cristo. E cita aqui Lucas 11, 23. Portanto, isto significa que já na altura o indiferentismo religioso estava na moda, começava a ser propagado, e o Papa aqui condena isso. Portanto, hoje em dia temos os Papas atuais a promoverem a liberdade religiosa e o ecumenismo, e temos aqui, claro, o Papa Gregório XVI a dizer que esse é um erro execrável, que não há várias vias de salvação. Há a Igreja Católica, ponto, final, parágrafo. E, portanto, leva-nos esta questão para a liberdade de consciência. Que será que uma pessoa não tem liberdade de consciência? Ou seja, uma sociedade é feita de pessoas, indivíduos livres, no sentido em que cada um pensa por si, claro, e a Igreja sempre defendeu esse pensar por si, mas há um problema com a liberdade de consciência. E diz o Papa: dessa fonte ludosa do diferentismo promana aquela sentença absurda e errónea, digo melhor, disparate, que afirma e defende a liberdade de consciência. Este erro corrupto abre aulas, escudado na imoderada liberdade de opiniões, que para a confusão das coisas sagradas e civis se estende por toda a parte, chegando à imprudência de alguém, se asseverar que dela resulta grande proveito para a causa da religião. Que morte pior há para a alma do que a liberdade do erro, já dizia Santo Agostinho. E portanto daqui provém a efervescência de ânimo, a corrupção da juventude, o desprezo das coisas sagradas e profanas no meio do povo, e numa palavra, basicamente começa aqui o problema do erro, ou seja, é quando assumimos que há uma liberdade de consciência para errar e que a sociedade não corrija isso logo à nascença, ou seja, tal como um pai corrige um filho que começa a errar, a sociedade, que deveria ser em certo aspecto um porto de abrigo para as pessoas que gera, deveria corrigir, e essa sociedade pode ser a Igreja. A Igreja tem o dever precisamente de corrigir os seus filhos quando os seus filhos erram, e não há liberdade para o erro. Isto é uma noção nova que já vem do liberalismo, e eu mais para a frente vou introduzir então depois o liberalismo americano para perceberem como ele é incompatível com o ser católico também, porque os americanos têm muito esta concepção de liberdade acima de tudo, liberdade do indivíduo, e não é bem assim. A Igreja Católica sabe que o ser humano é um ser social e que apenas se desenvolve vivendo em sociedade. Portanto, desenganem-se aquelas pessoas que pensam que a Igreja é individualista e não coletivista. Hoje ouve-se muito isto, coletivismo como associado ao comunismo e associado aos totalitarismos, e o individualismo como uma coisa boa. E portanto os americanos são um povo liberal que acha que isto é bom, e isto já é um princípio errado. Ou seja, o liberalismo já está aqui de tal forma vincado nesta sociedade que eles já pensam que podem pensar assim e opor-se ao mesmo tempo aos comunistas, quando na verdade estão praticamente a defender o mesmo. Mas pronto, daqui diz o Papa que provém a efervescência de ânimo, a corrupção da juventude, desprezo das coisas sagradas e profanas no meio do povo, numa palavra, a maior e mais poderosa peste da República, porque segundo a experiência que remonta aos tempos primitivos, as cidades que mais floresceram por sua opulência, extensão e poderio, sucumbiram somente pelo mal da desbregada liberdade de opiniões, liberdade de ensino e ânsias de inovações. E isto é uma coisa que podem atestar, podem procurar online. Há pessoas com grande capacidade intelectual que fizeram estudos, antropólogos, sociólogos, e todos eles são unânimes em afirmar que as sociedades tanto a grega como a romana perverteram-se quando começaram a tornar-se liberais, em certo sentido. No sentido em que ensinavam qualquer coisa, a moral começava sempre a perder-se, e por norma a moral está sempre associada às regras, e mesmo às regras científicas. Nós hoje vemos isso no nosso tempo. A ciência hoje em dia quase que defender 2 mais 2 é 4 é um crime, e ao mesmo tempo a nossa moralidade está a ir pela rua da amargura. Isto são os sinais óbvios do declínio de uma civilização, e ela declina precisamente porque tirou Cristo do altar, tirou Cristo do onde devia estar sentado como rei do povo e das nações. E portanto percebe-se aqui que essa corrupção vai entrando aos poucos, e os papas nesta altura já estavam a par disto.
Portanto, daqui deriva o quê? Deriva sempre uma separação da Igreja e do Estado. Porque se há uma liberdade de consciência, se eu não posso obrigar alguém a ser de uma determinada religião, se eu não posso corrigir o erro de alguém, e se a Igreja Católica assume que Cristo é Deus e que Deus pede coisas concretas, então quem quer escolher coisas que não são essas coisas concretas, pelo menos no sentido em que quer contrariá-las, a Igreja tem de condenar o erro, certo? Ora, não pode haver um Estado que seja parte da Igreja. Porquê? Porque esse Estado seria sempre contra o erro, por definição. Então, um dos maus do liberalismo é sempre a separação da Igreja e do Estado. E no ponto 16 diz: mais grato não é também à religião e ao principado civil o que se pode esperar do desejo dos que procuram separar a Igreja e o Estado e romper mútua concórdia do sacerdócio e do império. Sabe-se com efeito que os amadores da falsa liberdade temeram ante a concórdia, que sempre produziu resultados magníficos nas coisas sagradas e civis. E, portanto, há muitas outras coisas, de não pouca importância, que nos trazem preocupação e enchem de dor. Devem-se também acrescentar certas associações ou assembleias, as quais, considerando-se como sectárias de qualquer religião, sentimentos de piedade e afeto com a religião, ou seja, aquelas como por exemplo o Chega, o Trump e o Bolsonaro, que um dia são judeus, no outro dia são protestantes, no outro dia são católicos, num dia são pró-vida, no outro dia são abortistas, e é isto que basicamente o Papa está a falar, na altura, claro, numa proporção diferente, melhor ainda assim do que hoje, mas na verdade estas sociedades ou associações são possuídas inteiramente do desejo de novidades e de promover sedições em toda a parte. Pregam liberdades de talgés, suscitam perturbações nas coisas sagradas e civis, desprezando qualquer autoridade, por mais santa que seja. E este é o problema do liberalismo americano e mesmo do liberalismo em Portugal que está a andar, porque hoje em dia, com a internet, temos muitas pessoas que defendem o Trump, defendem o Bolsonaro. Eu próprio já defendi. Eu confesso que continuo a defender sempre que estou com malta de dita esquerda. Adoro defender o Trump e o Bolsonaro porque sei que eles ficam em brasa. Mas a verdade é que se eu tiver a ter uma conversa séria, é impossível defender Trump e Bolsonaro e qualquer um desses sionistas. Por estes erros, precisamente. Apesar de serem a melhor escolha possível, dentro do panorama péssimo que existe, já são liberais até ao tutano. Ou seja, eles já são abortistas, eles já são completamente, se não são ateus, ou pertencem a sociedades ocultas, ou são sionistas, e o sionismo, um dia, aliás, eu não vou fazer um podcast sobre o sionismo, já há um podcast ótimo do Thread Talk sobre isso, portanto, ouçam o podcast sobre o sionismo e vão perceber que o sionismo é uma heresia, é um problema para a Igreja Católica e para o mundo. E eles têm outros erros, como também a questão mesmo, a própria questão da democracia em si e a questão liberal da concepção económica deles. Porque desenganem-se aqueles católicos que pensam que se pode ser liberal na economia e conservador nos costumes. Isto é completamente uma dicotomia, que é um americanismo que não funciona no mundo. Simplesmente não existe liberdade económica e não há liberalidade na moral. Um patrão que é liberal na economia vai ser liberal na forma de empregar os seus funcionários. Vai ser individualista, vai ver o capital como o fim último, vai pagar de forma competente se ele quiser, porque se ele não quiser simplesmente esmaga a concorrência e paga o que entender. E para isso basta vermos, por exemplo, como estas sociedades, por exemplo, estas sociedades, eu ia dizer sionistas, mas há outro termo, liberais, pronto, porque assim concentramos no tema, como Portugal e a União Europeia, onde temos os grandes conglomerados do comércio, por exemplo, e pessoas do continente, Pingo Doce, etc., que recebem, o quê? 600 euros, o ordenado mínimo, 700, e passam o dia a trabalhar, fazem um trabalham muito mais do que se tivesse a sua própria mercearia e produzem muito mais e ao fim e ao cabo estão a passar a riqueza toda para o patrão. O que é um factor, ou pelo menos um sinónimo, de que estamos perante uma pessoa, ou pelo menos um padrão, que é liberal não só na economia, mas também liberal na moral. E vocês, se investigarem este assunto, vão perceber sempre que onde há liberalidade na economia, vai haver liberalidade ou liberalismo depois na moral e na sociedade. Eu estou para conhecer ainda uma pessoa liberal, que me diga que sou liberal na economia e que tenho imenso sucesso a ter os filhos, a ter catequese, a ter os filhos tradicionais católicos e a ter os filhos ordenados. Muitas vezes estas pessoas são liberais, que são chamadas a típica direita de hoje, que acabam por ter também os mesmos problemas que os esquerdistas, que são as famílias destruturadas, porque essas pessoas já não têm família, têm empresas e têm trabalhos e invertem os fins da vida, ou seja, põem a família ao serviço do capital e ao serviço deles próprios e não ao contrário.
Outro assunto que o Papa já fala aqui, desculpem este parênteses um pouco grande, outro assunto que o Papa já fala aqui é a liberdade de imprensa. Coisa também, a liberdade de imprensa é uma coisa ótima e muito boa, pode-se ler tudo, certo? É bom que exista a liberdade jornalística de reportar e de trazer a verdade sobre os assuntos, porque a verdade merece sempre ser conhecida. O problema é que a imprensa, como se sabe, hoje em dia não traz a verdade. E, portanto, aqui há vários problemas. Há a imprensa que não traz a verdade, traz a inverdade, a mentira, e dissemina com efeitos políticos e sociais pré-determinados. E depois há o gozo e a sátira injusta. É injusto que um jornal, como por exemplo aquele jornal francês onde depois sofreram um atentado, faça troça pública com os muçulmanos da forma que faz. Ou que faça troça de Cristo, que também já o fizeram. A imprensa não tem que ofender o público. A imprensa não só não tem, como devia ser banido. Esse tipo de produtos deviam ser regulados e banidos. E a Igreja sempre defendeu isso, como eu vou ler. Devemos tratar, diz o Papa, também neste lugar da liberdade de imprensa, nunca condenada suficientemente. Se por ela se entende o direito de trazer-se à baila toda a espécie de escritos, liberdade que é muito desejada e promovida. Horroriza-nos, veneráveis irmãos, o considerar que doutrinas monstruosas, digo melhor, que um sem número de erros nos assedia, disseminando-se por toda a parte em inumeráveis livros, folhetos e artigos que, se insignificantes pela sua extensão, não são certamente pela malícia que encerram, e todos provêm a maldição que com profundo pesar vemos espalhar-se por toda a terra. É por toda a forma ilícito e condenado por todo o direito de fazer um mal certo e maior, com pleno conhecimento, só porque há esperança de um bem pequeno que dê resulte. E portanto, o Papa aqui diz-nos, ok, não vale tudo, a imprensa não vale tudo nos meios de comunicação. E não vale a mentira, como é óbvio, não é? Mentira é pecado, e assim como também não vale mentir para um fim que seja positivo. Se eu quiser mentir a dizer às pessoas que, não sei, vamos imaginar, alguma coisa que eu ia mentir, imaginar que eu era vamos imaginar que o Hitler estava a subir ao poder, eu era jornalista, escrevi uma mentira no jornal para as pessoas não votarem nele. Não é lícito. Mentira é sempre mentira e a verdade tem que ser entregue, e é para isso que serve os meios de comunicação e serve a imprensa. E por último, o Em Mirar e Voz, eu depois vou-me focar muito mais na Libertas Prestantissimo de Leão XIII. Termino com um ponto do Papa Gregório XVI que diz: finalmente secundam os príncipes estes nossos santos desejos de feliz êxito das coisas sagradas e profanas com o seu poder e autoridade, pois a não receberam somente para o governo temporal, mas também para a defesa e guarda da Igreja. Saibam que o quanto se faz em favor da Igreja destina-se ao mesmo tempo ao bem-estar e paz do Império. Convençam-se sempre mais que devem maior estima à causa da fé do que à do reino, e que serão maiores se, segundo São Leão, à sua coroa de rei se juntar a da fé. Já que têm sido constituídos como pais e tutores dos povos, proporcionem-lhes verdadeira felicidade e tranquilidade se dirigem os seus cuidados especialmente para conservar incólume a religião daquele Senhor cujo poder está expresso na passagem do Salmo, Rei dos Reis e Senhor dos que dominam. E isto basicamente é uma passagem que indica que um governante deve auxiliar a Igreja, e não só de auxiliar a Igreja, como é dever de um governante, como vai explicar agora Leão XIII nesta próxima encíclica, servir a Deus em tudo. E não há forma de servir o povo, servir a sociedade e a nação, se não se serve primeiro a Deus. Porque Deus é verdade e para servir as pessoas é preciso servir a verdade, antes de mais. E isto termina aquele mito de que hoje se pensa que se pode ter um líder político, ou seja lá que tipo de líder for, desportivo até, que possa defender a verdade e não ser católico. E é mesmo assim, católico, simplesmente. Se não é um líder católico, dificilmente um católico pode votar nele. Não digo que não se possa, caso aconteça o facto de esse líder ser uma pessoa de reta razão, ser uma pessoa que, por exemplo, quer combater o aborto, quer combater os casamentos LGBT, etc. Mas a verdade é que, já aqui, neste ponto, começamos a perceber que se um governante não auxiliar a Igreja e se um governante não for católico, algo já está mal. E está mal porque, infelizmente, vemos os frutos agora. Ou seja, começou na Revolução Francesa e nós hoje estamos bem piores do que a Revolução Francesa. Hoje em dia diz, opá, que terror que foi a Revolução Francesa, mas não percebemos que à nossa volta, a nossa sociedade está bem mais degradada do que a sociedade francesa nessa época. Temos mais sodomia, temos mais pornografia,
temos mais contracepção, temos menos casamentos, temos menos religião, temos menos Cristo, temos mais heresia, temos mais pessoas também, que é bom, por um lado, mas por outro, todas estas pessoas estão mais mal formadas. E isto é um problema enorme. Estamos com mais pessoas do que nunca no mundo e estamos com menos católicos do que em 1950, por exemplo. Portanto, isto é surreal que aconteça. E acontece porque o liberalismo é uma doença que tem sido disseminada de forma sistemática pelo Império Americano e sionista. Mas que isso é outra coisa, que eu depois posso dar um lamiré mais tarde. Portanto, Gregório XVI fecha aqui vou fechar este tópico. Foi aqui uma pequena introdução e vamos passar para a Libertas Praestantíssimo de Leão XIII em 1888, praticamente 100 anos depois da Revolução Francesa. E aqui o liberalismo estava a tomar proporções gigantes, porque já tínhamos aqui teses bem defendidas todas estas pessoas que praticamente viviam no ateísmo. Darwin, Isaac Newton, Francis Bacon. Os Estados Unidos já tinham sido formados e já tinham sido fundados por os Founding Fathers, que são praticamente todos maçons. Portanto, o liberalismo era a novidade. Era tal como hoje o Netflix, era o liberalismo na altura. E, por acaso, o Netflix acaba por ser também uma arma do liberalismo. Quem acha que o Netflix é para entreter e não para indoutrinar, tem que ler mais uns quantos livritos. Mas pronto, Leão XIII, vou começar pelo ponto 1 logo, onde ele faz um exórdio e explica o que é o conceito de liberdade. Para Leão XIII, a liberdade é, cito, excelente bem na natureza e exclusiva panágio dos seres dotados de inteligência ou de razão. Confere ao homem uma dignidade, em virtude da qual ele é colocado entre as mãos do seu conselho e se torna senhor dos seus atos. E o que, todavia, é principalmente importante nesta prerrogativa é a maneira como ela se exerce, porque do uso da liberdade nascem os maiores males, assim como os maiores bens. Perfeito, um Papa católico a escrever. O libertador do género humano, Jesus Cristo, tendo restaurado e aumentado a antiga dignidade da nossa natureza, fez sentir a sua influência principalmente sobre a vontade mesma do homem. E pela graça que lhe prodigalizou os socorros, pela felicidade eterna, que lhe abriu a perspectiva do céu, ele levou a um estado melhor. E por um motivo semelhante à Igreja, bem mereceu sempre deste dom excelente da nossa natureza, e não se cessará de bem merecer dele, pois que é a ela que pertence assegurar os benefícios que nós devemos a Jesus Cristo, a sua propagação em toda a consecução dos séculos. E contudo, há um número de homens, que creem que a Igreja é adversária da liberdade humana. A causa disto está na ideia defeituosa, e como ao avesso, que se faz liberdade, porque com esta mesma alteração da sua noção, ou a exagerada extensão que se lhe dá, chega-se a aplicá-la a muitas coisas nas quais o homem, a julgar segundo a reta razão, não pode ser livre. Portanto, isto acho que... Desculpem, eu estou a ler isto, já sabem, faço os podcasts à noite e às vezes não consigo ler da melhor forma. Portanto, peço-vos que leiam esta encíclica, que é muito boa. E este resumo de liberdade é ótimo. E, portanto, ele agora divide na encíclica em certos pontos. O primeiro é a liberdade moral no indivíduo, depois é a liberdade moral na sociedade e na igreja, e depois as consequências do liberalismo. Eu vou começar por a liberdade moral no indivíduo. Portanto, a liberdade natural do indivíduo é própria dos seres racionais. E, portanto, diz o Papa que, assim provar que a alma humana está desligada de todo o elemento mortal e é dotada da faculdade de pensar, é estabelecer ao mesmo tempo a liberdade natural sobre o seu mais sólido fundamento. E pronto, é isto. O único ser no mundo que tem liberdade natural é o homem. Claro, os anjos também, mas a nossa está sujeita ao tempo e ao espaço, portanto, a nossa liberdade é uma liberdade que é renhida, que é dura, que tem que ser vivida. É quase como se fosse aquilo que nos demarca dos animais e dos outros elementos, mas ao mesmo tempo é a nossa cruz. E só nós, que pensamos no aqui, no agora, e conseguimos cogitar para nós próprios o eu sou o Diogo, então essas pessoas, que são pessoas exatamente, são as únicas a serem passíveis de liberdade. Porquê? Porque se podem dissociar do aqui e do agora também. Não só viver nele, mas também dissociar-se e, por exemplo, um pai que brinca com o filho morde e aleija, pronto, o pai não o vai, como fazem os leões, dar uma mordida de tal maneira que mata o filho. É um exemplo parvo, mas é para vos indicar a mesma coisa com a fome. Nós temos paixões, nós temos vícios e conseguimos, tal como
tal como todos os homens, espero que não seja o único a ter vícios, mas conseguimos dissociar deles quando fazemos um esforço. E por norma os animais estão condicionados, ou pelo menos se conseguem dissociar deles, não é porque são racionais, pelo contrário, é simplesmente porque não conseguem, porque o fizeram por acaso ou por outro motivo, do aqui e do agora, e não porque o fizeram pensando, e que tal se eu logo fizer isto assim assado. E portanto, o expoente máximo da Igreja, o expoente máximo e defensor máximo da liberdade, acabou sempre ao longo da história por ser a Igreja. A doutrina da liberdade, diz o Papa, como a da simplicidade espiritual e imortalidade da alma humana, ninguém a prega mais alto e a afirma com mais constância do que a Igreja Católica. Ela tem ensinado em todos os tempos e a defende como um dogma. Mais ainda, perante os ataques dos heréticos e dos faltores das novas opiniões, a Igreja tem tomado liberdade sobre a sua proteção e tem salvado da ruína este grande bem de homens. Portanto, o problema é que a liberdade foi pervertida. E a Igreja defendeu a liberdade sempre, como já defendia Santo Agostinho, mas a verdadeira liberdade, não a liberdade de errar. E, portanto, esta noção de liberdade é importante. E peço-vos que agora vou citar o Papa. Cito: a liberdade, examinando a sua natureza, outra coisa não é senão a faculdade de escolher entre os meios que conduzem a um fim determinado. É neste sentido que aquele que tem a faculdade de escolher uma coisa entre alguma outra é senhor dos seus atos. Ora, toda a coisa aceita com o fim de obter por ela uma outra pertence ao género de bem que se chama útil, e tendo o bem como característica a operar propriamente sobre o apetite, é mistério concluir daí que o livre-arbítrio é a característica da vontade, ou antes, é a vontade mesma, enquanto nos seus atos ela tem a faculdade de escolher. Mas é impossível à vontade mover-se, se o conhecimento da inteligência, como uma luz, não a esclarece primeiramente. Isto é, que o bem desejado pela vontade é necessariamente o bem quando conhecido pela razão. E isto, tanto mais que em toda a abolição, a escolha é sempre precedida de um juízo sobre a verdade dos bens e sobre a preferência que devemos conceder a um deles sobre os outros. Ora, julgar é da razão, não da vontade, não se pode razoavelmente duvidar disto. Admitido, pois, que a liberdade reside na vontade, que por sua natureza é um apetite obediente à razão, segue-se que ela, como a vontade, tem um bem conforme à razão. E, portanto, o ponto fulcral, o resumo de todo este texto, é que, para ser uma verdadeira liberdade, ela tem que obedecer à razão. Eu tenho a liberdade de fazer um mal a alguém, mas se esse mal for um mal em si mesmo, não é porque não obedece à razão. Se for um mal porque eu matei alguém porque estou numa guerra, é um mal, mas é um bem. Se formos a perceber, a liberdade do soldado, que obedece à razão, é da sua defesa ou é pelo avanço do seu país sobre o outro país e é o seu dever matar outra pessoa. Portanto, há males que podem não ter esta característica de serem contrários à razão, e são um mal, mas por norma a liberdade, para ser bem existida, para ser bem exercida, tem que estar sujeita à razão. E portanto há uma perfeição e imperfeição da liberdade. E diz o Papa: não possuindo cada uma destas faculdades a perfeição absoluta, pode suceder, isso sucede frequentemente, que a inteligência proponha à vontade um objeto que, em lugar de uma bondade real, não tem senão a aparência, uma sombra de bem, e que a vontade contudo se aplique. Mas aqui, assim como o poder enganar-se e enganar-se realmente é uma falta que acusa a ausência de perfeição integral na inteligência, aquilo que eu estava a falar sobre a guerra ou o engano que possa acontecer em casa ou no trabalho, assim também aderir a um bem falso e enganador, ainda que seja um indício de livre-arbítrio, constitui contudo um defeito da liberdade, como a doença o é da vida. Portanto, o doutor Angélico, diz o Papa, ocupou-se frequentemente e longamente desta questão, e da sua doutrina resulta que a faculdade de pecar não é uma liberdade, mas uma escravidão. Porquê? Porque está sujeita às paixões, claro. E continua o Papa: muito sutil é a sua argumentação sobre as palavras do Senhor Jesus, onde ele diz, cito, neste caso o doutor Agostinho, o doutor Angélico, desculpem: aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Todo o que lhe convém, todo o ser é o que lhe convém, segundo a natureza. Logo, quando se move por um agente exterior, não age por si mesmo, mas pelo impulso do trem. O que é impróprio de escravo? O que é próprio do escravo, desculpem. Portanto, imaginem que eu vejo, isto é o típico caso do homem casado. Eu estou casado, vejo uma mulher, agora é verão, uma mulher a passar na rua sem roupa, que é o mais normal hoje em dia.
Se eu sou impelido para aquele objeto é porque eu estou a seguir o impulso que toda a gente sabe que é o impulso das paixões e que facilmente para um homem é fácil deixar-se levar por esse impulso. Mas isso não é uma escolha livre, apesar das pessoas dizerem que é uma escolha livre hoje em dia. Não, tu és livre, faz o que quiseres. Isso é um impulso de escravo, porque é o escravo, só o escravo é que é impelido a agir sem responder às paixões. Por isso, quando se move segundo a razão é por um movimento próprio que a pessoa se move e opera a si mesmo, o que é a essência de liberdade. Mas quando peca, procede contra a razão. E então é como se fosse posto em movimento por outro sujeito e a uma dominação estranha. Eu acho que isto é muito claro. Se não ficou claro, leiam a encíclica, por favor, é bastante claro. Proteção e auxílios da liberdade. A lei. Uma coisa importante é que a lei existe. As pessoas pensam que a lei existe porque os seres humanos juntaram-se e perceberam que vamos fazer isto. Porque somos lá está, estas percepções sempre de Darwin e que evoluímos dos macacos e que os seres humanos começaram por mandar pedras para o ar, depois as pedras caíram na cabeça e vamos fazer uma lei, não se manda a pedra para o ar. Depois chegou-se às leis do não matarás. Isso é completamente ridículo. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, fomos criados tal como somos. Se alguém quer ser filho ou descendente do macaco, tudo bem. Eu não sou, nem a minha família. E, por norma, os filhos da igreja não são. Aquilo que eu queria apenas dizer é que a lei que existe, não só a lei mosaica, mas que foi dada por Deus, mas a lei existe como um dom racional do homem também de auxiliar a liberdade. E é só para isso que ela serve. A lei não é para oprimir, pelo contrário, é para auxiliar a liberdade. E daí que hoje em dia, este puxa-me para outro tema, que é a questão da obediência aos regimes comunistas, ou seja lá o que for. Há um liberalismo entranhado nos católicos hoje em dia, que eles não se apercebem, que é quase um liberalismo revolucionário. É parte daquele espírito revolucionário judaico que passou para os católicos, que é, se acontece qualquer coisa, vamos nos revoltar, vamos fazer manifestação, católicos a favor disto. É bom que as pessoas se manifestem por coisas que valem a pena e que são contrárias à vida, claro, e a Deus. Nomeadamente a questão do aborto, se o Estado proíbe as missas, estão a proibir a Deus o direito que ele tem de ser louvado e o dever que nós temos de rezar. E isto, portanto, são coisas com as quais nós temos que nos manifestar. Mas o católico hoje em dia manifesta-se por coisas tão ridículas como a própria hierarquia da casa, a própria hierarquia do trabalho, a hierarquia da sociedade, os impostos. Tudo bem, são altos, mas é vida. Temos que os pagar. A César o que é de César. Neste caso, a lei serve para ser obedecida também, como auxiliar à razão. E nós, como católicos, a lei não há poder algum, como já falei no outro podcast anterior, não tenha sido dado por Deus. Portanto, a lei tem que ser obedecida, a não ser que seja contrária, como é óbvio, à razão ou a Deus, à lei natural e à divina. Se for, podemos desobedecer. Mas isso é em tudo. Diz o Papa, quanto à lei, sendo tal a condição de liberdade humana, era necessário ministrar-lhe auxílios e socorros capazes de dirigir todos os seus movimentos para o bem e desviá-los do mal. Sem isto, a liberdade teria sido para o homem uma coisa muito prejudicial. E é, como nós vemos hoje em dia. E primeiramente era necessário uma lei, isto é, uma norma que era preciso fazer e omitir. Falando com propriedade, não pode dar-se isto entre os animais que operam por necessidade, porque todos os seus atos os realizam sob o impulso da natureza, sendo-lhes impossível adotar por si mesmo outro modo de ação. Mas os seres que gozam de liberdade têm por si mesmos o poder de operar, ou não, proceder de tal forma ou de outra forma. E, portanto, este juízo deu-nos não somente o que é bem em si, ou o que é mal, mas também o que é bom por conseguinte, que devemos fazer e realizar, ou o que é mau e se deve evitar. É com efeito a razão que prescreve à vontade o que ela deve procurar ou o que deve fugir para que o homem possa um dia atingir esse fim supremo. E, portanto, a ordenação da razão do homem, esta ordenação da razão, que nós podemos chamar, que ordena o homem para o sumo bem, primeiro a ordem social, a ordem familiar e depois Deus em si, é aquilo que nós chamamos lei. E a lei, pois, é necessária ao homem em qualquer coisa, como nós sabemos, até no futebol. E há outro auxiliar, para além da lei, há outro auxiliar à liberdade humana, que é a graça de Deus. É esta a regra dos nossos atos, diz o Papa, estes freios ao pecado. A bondade de Deus quis juntar certos auxílios, singularmente próprios para defender e guiar a vontade do homem. Sobressai no primeiro lugar destes auxílios o poder da graça divina, a qual, esclarecendo a inteligência e inclinando incessantemente o homem incessantemente para o bem moral, a vontade salutarmente reforçada e fortificada,
torna ao mesmo tempo mais fácil e mais seguro o exercício da nossa liberdade natural. Portanto, a graça também acaba por ser, vocês já notaram, justamente agora com estas coisas todas da nova ordem mundial, o vírus, as máscaras, essas tretas, é muito complicado falar com pessoas que não são católicas, porque não só eles não estão habituados a fazer esse exercício de ordenar a razão a um bem supremo e a um bem social, como também não têm o auxílio da fé e da graça para ordenar a razão e para pensar por si próprios. Portanto, o que eu noto muitas vezes é quando se fala com não católicos e não crentes, porque às vezes até é engraçado que é mais fácil falar sobre certos temas até com um muçulmano, que têm as suas leis, por mais defeituosas e às vezes são também feitas contra Deus, mas são um povo que pelo menos não está tão contaminado com o liberalismo como está, por exemplo, o povo ocidental. Eles têm outros problemas, outras heresias e servem ao demónio, não é? Ao fim e ao cabo. Mas a verdade é que o facto de terem a lei como auxílio à ordem do raciocínio, por vezes em questões de modéstia e entre os assuntos, é mais fácil falar com um muçulmano do que falar com uma pessoa que vive imersa neste mundo, neste novo mundo, ao fim e ao cabo, das redes e comunicações sociais e da televisão. O Papa fala também da liberdade moral na sociedade e começa por falar sobre a lei humana. E ele diz-nos o que acaba por ser dito da liberdade dos indivíduos, e agora vamos passar, porque falámos aqui de liberdade moral nos indivíduos, e vamos passar agora da liberdade moral nas sociedades. E portanto, aquilo que acaba por ser dito na liberdade dos indivíduos também é fácil aplicá-lo aos homens, que a sociedade civil une entre si. Porque o que a razão e a lei natural fazem para os indivíduos, a lei humana, promulgada para o bem comum dos cidadãos, o realiza para que os homens vivam em sociedade. Quanto às outras prescrições do poder civil, não procedem imediata ou diretamente do direito natural. São dele consequências mais afastadas e indiretas e têm por fim precisar os pontos diversos sobre os quais a natureza não os tinha pronunciado, senão de uma maneira vaga e geral. E portanto assim a natureza ordena aos cidadãos que contribuam com o seu trabalho para a tranquilidade e prosperidade pública, e isto era suposto ser lido assim com um microfone, com colunas aos altos berros na América e nos Estados Unidos, porque esta noção de que assim a natureza ordena aos cidadãos que contribuam com o seu trabalho para a tranquilidade e prosperidade pública, em que medida, em que condições, sobre que objetos estabelece a sabedoria dos homens e não a natureza, é uma coisa que devia ser lida lá. Porquê? Porque como o Papa aqui está a defender que o todo é importante. Obviamente não é uma questão de dizer o todo por oposição ao particular, ou seja, não que a sociedade é mais importante que o indivíduo. Se nós puséssemos toda a sociedade numa balança e o indivíduo noutra, em termos ontológicos, teria o mesmo peso, a balança não mexeria. Mas se colocássemos a importância de ter um indivíduo estruturado e trabalhar na sua sociedade, a Igreja percebe a importância de haver um animal social dentro do homem, ou seja, que nós não sejamos apenas um animal de paixões, mas que sejamos também um animal social, e que todas tantas paixões como esta capacidade de socializar sejam ordenadas a uma lei e a Deus. E portanto a lei eterna deve ser, segundo o Papa Leão XIII, a norma e regra da liberdade. E portanto, quando começamos a ter este liberalismo que tira Deus do altar, que tudo é for tua casa, Isaac Newton, que transformou, por acaso, vocês forem investigar, Isaac Newton é uma estupada. Ele não fez nada, ele foi buscar ideias de Empédocles, da Grécia Antiga, a questão do amor e do amor e do ódio, foi cabo, ele só sei em inglês, que é o strife. Bom, pesquisem Empédocles e vão perceber que a concepção cosmológica dele era uma concepção que basicamente é aquela concepção que Isaac Newton vai puxar e vai atribuir a isso a gravidade, que é da repulsão e da atração dos corpos. E enquanto que Empédocles fazia isso pelo amor e pelo ódio, que o amor atraía os corpos e unificava-os de uma forma e o ódio destruía-os, Isaac Newton vai fazer isso, vai pegar nesse modelo, vai transformar, vai agarrar na mesma concepção atómica do mundo e vai abandonar a concepção aristotélica dos elementos, que era bem mais ordenada e bem mais estruturada e pelo menos bem mais orientada a Deus, e vão os dois, tanto Darwin como Isaac Newton, vão-nos dar um pela física, o outro pela biologia, vão-nos dar a ideia de que somos todos uns animais, fruto do acaso, e que tudo não passam de partículas que chocam umas contra as outras. E depois vai entrar Freud, mais tarde também um liberal, e
todos eles tentaram ou matar, ou, Isaac Newton não, mas todos eles têm ou ligações ocultistas ou os comunistas, que é a mesma coisa. E é surreal como é que nos deixámos enganar e andámos todos a dormir, a sociedade andou toda a dormir e a ser influenciada por estas pessoas e andámos todos a estudar isto na escola, que é o mais assustador. Mas pronto, então, a lei eterna, norma e regra de liberdade. Numa sociedade, diz o Papa, numa sociedade de homens, portanto, a liberdade digna deste nome não consiste em fazer tudo o que se nos apraz. Isso seria uma confusão extrema do Estado, uma perturbação que conduziria à opressão. A liberdade consiste em que, com o auxílio das leis civis, possamos mais facilmente viver segundo as prescrições da lei eterna. E para aqueles que governam, a liberdade não é o poder de mandarem ao acaso e segundo o seu bel prazer, isso seria uma desordem, não menos grave e extremamente perigosa para o Estado, mas a força das leis humanas consiste em que elas sejam olhadas como uma derivação da lei eterna e que não há nenhuma das suas prescrições que não seja contida nela, como no princípio de todo direito. Continua, por sua natureza, pois, e sobre qualquer aspecto que seja considerada quer nos indivíduos, quer nas sociedades, e entre os superiores não menos que entre os subordinados, a liberdade humana supõe a necessidade de obedecer a uma regra suprema e eterna. E, portanto, não pode haver ordem, e aqui já sou eu a acrescentar, não pode haver ordem numa sociedade que não seja uma ordem que contemple Deus. E agora as pessoas vão dizer, ei, então tu querias uma teocracia. Sim, eu quero uma teocracia. Eu quero uma monarquia absoluta, orientada por um rei que seja católico, obviamente, não há outra forma de estar orientado a Deus, a sociedade, e que esta pessoa perceba a gravidade da sua vocação. Porque não é simplesmente, hoje em dia pinta-se a ideia de que todos os monarcas eram déspotas e que queriam era viver e comer brioche, que é o coitado da princesa, da rainha, que ainda hoje tem essa fama, mas a verdade é que não é o caso. A verdade é que nós precisamos de uma pessoa que tenha responsabilidade pelos seus feitos, que responda perante Deus pelas suas ações, que responda perante Deus pelo mal que fez aos seus súbditos e pelo bem que fez aos seus súbditos. E por isso é que temos reis que são santos e temos reis que estão excomungados e que, como Henrique VIII, foram condenados pela Igreja e devem estar mesmo no fim do inferno. Portanto, continua o Papa, além disso, um dever real é respeitar o poder a submeter-se às leis justas. E aqui saliento sempre as leis justas. E por leis justas não é as leis que nós achamos justas, é as leis justas no sentido de, se não ofende a vida e se não ofende Deus, então é uma lei justa. Portanto, esta questão das máscaras, claro que tem toda uma simbologia ocultista, claro que é uma espécie de troça desta elite globalista, mas a verdade é que a questão da máscara, salvo se a pessoa tem algum problema de saúde, e aí sim, poderia-se pôr essa questão, é uma lei que não é injusta em si mesma. É uma lei parva, mas é uma coisa que nós devíamos obedecer caso não haja nenhum impeditivo que seja, como eu disse, injusto. De onde deriva, portanto, diz o Papa, a autoridade vigilante das leis e que esta preserva os cidadãos das empresas criminosas dos maus. Tão simples como isto. O poder legítimo vem de Deus e aquele que resiste ao poder resiste à ordem estabelecida por Deus. Assim é que a obediência adquire uma nobreza maravilhosa, pois que se não inclina senão da mais justa e da mais alta das autoridades, mas desde que falta o direito de mandar, ou manda até contrário à razão, à autoridade de Deus, então é legítimo desobedecer aos homens e a fim de obedecer a Deus. Deste modo, achando-se as vias da tirania fechadas, obviamente. E é isto que acontece hoje na Igreja. O Papa e os bispos e todos os sacerdotes com os quais nós temos que ter caridade, a mais do que aquela que eu às vezes tenho, e temos que falar com eles, e onde eles erram nós temos que ter a caridade de os corrigir. E se eles nos chamam cismáticos ou integristas ou seja o que for, boa, nós católicos procuramos o quê? Humilhações, o último lugar. Isso é bom para nós, faz-nos crescer. Nós não queremos, nem gostamos, certo? Eu também gosto de entrar no despique do Twitter e discutir a fé, porque há pessoas que hoje em dia é muito difícil falar com católicos que têm uma concepção da fé que seja equilibrada, porque se são tradicionalistas, bumba, saltam logo para o set de vacantismo. Se são modernistas, bumba, vão logo para a canção nova e começam a cantar. Se são tradicionalistas, depressa estão na Eclésia Dei, que é outro erro. E portanto, eu não quero dizer que a fraternidade é a única coisa certa no mundo, não é? No sentido em que a fraternidade a única coisa que faz é parou em 1962, que foi o momento em que achou, ok, isto é o último ponto em que dá para aceitar, e mesmo assim sabe-se que já há alterações na liturgia que são duvidosas, mas que, pelo menos, o Sr. Lefebvre ainda fez um esforço para que não digam que nós somos os maus e integristas, vamos parar aqui.
E a fraternidade, tal como outros tantos católicos pelo mundo, aquilo que fazem é reproduzir a fé católica. Portanto, não é uma questão de dizer um dos erros que se ouve da Ecclesia Dei, ou das pessoas que, por respeitos humanos, não vão à fraternidade, porque têm outros interesses para além de apenas defender a fé na sua integralidade, é que, pronto, só na fraternidade é que as pessoas se salvam. Não é só na fraternidade que as pessoas se salvam. As pessoas salvam-se em qualquer lado em que estejam, em que adiram à fé católica, como ela é e sempre foi. É o magistério perene. Neste momento, infelizmente, só a fraternidade e mais algumas pessoas e grupos a fazem. Não é que a fraternidade seja o único, mas é o único mais visível, sim, é o único corpo mais visível no mundo que o faz. Felizmente ou infelizmente, é o facto. A Eclésia Dei faz acordo e aceita os erros, é sabido, a gente sabe, é um tema que nem vale a pena discutir. Os modernistas estão no erro e pronto, depois há daquelas outras seitas todas, seitas judaizantes, aqueles os neocatecumenais, isso é um perigo. Se alguém do caminho neocatecumenal está a ouvir isto, fuja desse antro. Moralmente é tudo uma farsa. Eles com danças e com coisas estão-se a tornarem protestantes e pior, protestantes judeus. Os judeus são inimigos da raça humana. É São Paulo que diz isto. São João diz, os judeus mataram Cristo. São João diz, oi, Yudá oi. Simples, não vale a pena estar a inventar aqui quem é que matou Cristo. Foram os judeus. Os judeus mataram Cristo. Porquê é que vocês estão numa seita judaizante? Se tem a Igreja Católica. Porquê é que vocês rezam com Menorá e fazem sacrilégios e profanam o corpo e sangue de Cristo com aquela forma de comungar que é esquisita e que só pode ser sido aprovada por papas modernistas? Isso era impossível numa Igreja Católica plena saúde. Enfim. Falsa liberdade. Leão XIII também fala sobre isto. A falsa liberdade. Há um grande número de homens que, exemplo de Lúcifer, dizem também as palavras do non serviam, não obedecerei, e entendem pelo nome de liberdade o que não é senão pura e absurda licença. Tais são aqueles que pertencem à escola tão espalhada e tão poderosa desses homens, que foram tirar o nome à palavra liberdade, querendo ser chamados liberais. E é isto mesmo. O liberalismo radical vem logo aqui colado, portanto, não só falsa liberdade, é isto que já dissemos, certo? Toda a liberdade não está orientada à razão nem a Deus. E vem o liberalismo radical, que é aquilo que nós temos hoje. Aqui o Papa, em 1888, ele fala de liberalismo radical. Eu vou descrever-vos o que é que ele descreve como liberalismo radical e vocês vão dizer, é isto mesmo, é o que está a acontecer. Como é que eu posso ter acreditado nisto? E acreditem, também já eu fui daquelas pessoas que diz, o Estado tem que ser mínimo, eu tenho que estar em casa fechado, no meu terreno, faço o que eu quiser, uma arma, quem entrar leva um tiro. Isto é a concepção liberal americana. Se o mundo fosse todo assim, se andássemos todos fechados na nossa casa e andássemos aos tiros a quem entra no nosso terreno, posso-vos garantir que ainda estávamos na pré-história. Então, diz o Papa, o princípio de todo o racionalismo é a supremacia da razão humana, que, recusando a obediência devida à razão divina e eterna e pretendendo não depender senão de si mesma, se arvora num princípio supremo, fonte e juiz da verdade. Tal é a pretensão dos sectários do liberalismo, de que nós falamos. Não há, dizem eles, na vida prática nenhum poder divino ao qual se tenha de obedecer, mas cada um é para si a sua própria lei. Portanto, o que acontece é aqueles tipos do não, tu fazes na tua casa o que eu quero, eu faço na minha o que eu quiser. Tu rezas ao teu Deus, eu rezo ao meu. E a pergunta é, como é que tu rezas ao teu Deus se o teu Deus diz que tu tens que me cortar a cabeça? Ups, há aqui algum problema. O que resulta disto, principalmente, continua o Papa, nas sociedades humanas, é fácil de ver porque uma vez fixada essa convicção no espírito de quem ninguém tem autoridade sobre o homem, a consequência é que a causa eficiente da comunidade civil e da sociedade deve ser procurada. Não num princípio exterior ou superior ao homem, mas na livre vontade de cada um e que o poder público dimana da multidão como sendo da sua própria fonte. Isto é outro erro. A questão é que o poder público dimana da multidão. Isto é um cancro. Isto é o que têm feito as repúblicas e foi uma estratégia ótima para tornar os países todos um bando de incapazes. A sociedade, a mole humana, a maior parte das pessoas não tem capacidade para gerir a sua própria casa. Vão ver os índices de poupança dos portugueses e de qualquer país no mundo, é baixíssimo. Porquê? Obviamente já por causa de uma concepção liberal, estarmos todos dependentes do crédito, mas também porque as pessoas não têm cabeça para aprender. As pessoas são muito mal formadas, na sua grande maioria. E não tem a ver com cursos superiores ou inferiores, tem a ver com simplesmente conhecimento. Há pessoas que eu conheço sem cursos superiores nenhuns que poderiam estar aqui a falar sobre isto que eu estou a falar e que poderiam ter ainda uma sabedoria bem maior que a minha e que poderiam, se
calhar bem melhor a quem me está a ouvir. Não tem a ver com formação teórica da academia que está pervertida já. Tem a ver com formação prática, conhecimento. Ler os grandes tomistas, ler Aristóteles, ler os grandes pré-socráticos, perceber a história do mundo, ler história, falar com pessoas, conhecer outras culturas. Também é preciso perceber que depressa se entra neste ler estas coisas todas e parece que estamos quase a construir um terceiro Reich onde somos todos apenas ocidentais. Não, leiam as outras coisas, nem que seja para perceber os erros dos orientais, os erros das tribos africanas, porque na verdade eles continuam no erro porque não têm a revelação divina. Ponto. Final, parágrafo. E nós tivemos a graça. Quer dizer, eu estou aqui em Portugal e isto aconteceu no meio da Oriente. Tivemos a graça de ter apóstolos que trouxeram a fé aqui e, portanto, devemos aproveitá-la e não desprezá-la. Portanto, continua o Papa, convém a toda a natureza e pertence à perfeição de cada uma que permaneça no lugar e no plano que lhe é marcado pela ordem natural. Isto é, que o ser inferior se submeta e obedeça àquele que lhe é superior. Simples. Eu sou um mero cidadão, meu nome é Cabem da Silva, tipo completamente básico, não tenho pretensões de ser rei, nem monarca, nem burguês, nem nada que se assemelhe. Minha pretensão é ser uma coisa só. Escravo de Nossa Senhora, pai de família, obediente a Deus e a Cristo e espero ter uma santa morte. Ponto. O resto não me interessa para nada e não devia interessar a nenhum católico. Vocês pensem no que é que fez São José quando Herodes disse vai, agora toda a gente tem que ir recensear-se à sua terra natal. O que é que São José fez? São José não disse simplesmente, meu amigo, eu falei com um anjo, tem aqui Nossa Senhora que simplesmente não tem pecado original, ela está grávida com o Filho de Deus, portanto, meu filho, eu não vou a lado nenhum recensear-me. Isto é o que faria o católico liberal hoje em dia, que era eu na minha casa com a minha arma mandaram-me ir recensear à minha terra, eu não vou, que é isto? E se fosse ia revoltado. São José, quando Herodes diz para ir, o que é que ele faz? Agarra no burro e vai. E o que é que ele faz quando o anjo manda para o Egito? Também acham que manda vir? Não, nem pensar nisso, isto é uma... Herodes vai matar, mas é fazer uma revolução, ele não vai matar crianças nenhumas, vou fazer aqui um apelo ao voto para a vida. Não, obediência, levantou-se, foi, acabou. O católico, que o ser inferior se submeta e obedeça àquele que é superior. E pronto, infelizmente temos seres superiores que estão na hierarquia que são horríveis. Temos bispos, temos o Papa, temos o António Costa, temos uma série de tipos que são completamente ignorantes e que não são ignorantes, pelo contrário, são inteligentes, são aquelas pessoas astutas do mundo que pervertem o mundo e que pervertem as coisas de Deus. Mas o que é que temos que fazer? Obedecer naquilo que não viola a razão nem a justiça. Portanto, o que é o liberalismo do Estado? Leão 13 diz também aqui. Outros são um pouco mais moderados, mas sem serem mais consequentes consigo mesmos. Segundo este, as leis divinas devem regular a vida e o modo de proceder dos particulares, mas não do Estado. É permitido nas coisas públicas desviar-se das ordens de Deus e legislar sem as ter em conta. De onde nasce esta perniciosa consequência da separação da Igreja e do Estado? E diz o quase santo para mim, mas pronto, não é? Leão 13, repugnaria, pois, absolutamente que o Estado pudesse desinteressar-se destas mesmas leis ou ir mesmo contra elas. O que é que isto está aqui a abrir a pestana quando ele diz que, basicamente, o Estado não pode simplesmente dizer às pessoas, não, as pessoas que rezem, nós temos que ser laicos. Isto é completamente ridículo. Isto é liberalismo no seu expoente máximo. E é o que acontece com estes partidos todos, os Trumps e os Chegas e isso tudo, que se fingem de católicos, ou pelo menos que, porque são nacionalistas, os católicos ficam logo todos nervosos. E porque eles dizem que são contra a ideologia de género, os católicos ficam logo nervosos a ter um ataque, porque aquilo é quase como se fosse uma manifestação divina. Meus caros, não, aquilo é um partido liberal, que em tudo quer a separação da Igreja e do Estado, que dialoga com protestantes, com judeus, são sionistas todos, e portanto logo aí acabou. E de ler o que é o sionismo. E todos eles são contrários à fé católica, simples, não há forma de vocês poderem votar neles. Primeiro porque já por natureza não há forma, mas se houvesse, a questão do facto de eles serem abortistas, pró-LGBT, capitalistas e outras coisas, já vos deveria demover de votarem neles. E portanto chegamos à altura, está quase a fazer 1 hora, consequências do liberalismo. Hoje vai ser mais ou menos 1h20. Vamos ver se vou acertar. Consequências do liberalismo, em primeiro lugar, é a liberdade de culto nos particulares. Ou seja, diz o Papa que é por isso que oferecer ao homem a liberdade de que falamos
é dar-lhe o poder de desvirtuar ou abandonar imponentemente o mais santo dos deveres, afastando-se do bem imutável a fim de se voltar para o mal. Isto, já o dissemos, não é liberdade, mas uma depravação da liberdade e uma escravidão da alma na abjeção do pecado. O que é isso senão uma condenação direta ao ecumenismo e à liberdade religiosa do culto do Vaticano II? Agarrem nesta encíclica que leiam. Liberdade de culto nos particulares. Não há liberdade de culto nos particulares. Que eu viva num Estado muçulmano e que o Estado muçulmano diga que há liberdade de culto, eu para mim é-me igual. Eu não quero saber deles. Eu estou a viver lá porque tenho que estar a viver lá por algum motivo. Eu quero saber o que é que diz a minha igreja. E a Igreja Católica não pode nunca fomentar a liberdade de cultos particulares, porque assim que diz há liberdade de cultos particulares, o que é que o particular menos instruído vai pensar? Bom, se há liberdade de culto é porque há mais vias de salvação. Logo, isto é um pensamento como é óbvio. É simples, vamos imaginar, todos os caminhos vão dar a Roma, não é? Esta frase, o que é que nos leva a pensar? Que se eu meto para aqui vou dar a Roma, se eu meto para ali vou mudar a Roma, mas vamos imaginar que o caminho para Roma é só um. Eu não posso dizer que todos os caminhos vão dar a Roma. E de facto, o caminho para Deus é só um, ponto final, parágrafo. É a Igreja Católica. Liberdade de culto no Estado. Isto é outro erro também. Não só nos particulares, mas também liberdade de culto no Estado. Diz o Papa, encarada sob o ponto de vista social, esta mesma liberdade quer que o Estado não renda culto algum a Deus, ou que não autorize nenhum culto público, que nenhuma religião seja preferida à outra, que todas sejam consideradas como tendo os mesmos direitos, sem mesmo ter atenção para com o povo, até quando esse mesmo povo faz profissão de catolicismo. Mas para que assim fosse justo, seria necessário que realmente a comunidade civil não tivesse nenhum dever para com Deus, ou que tendo-o pudesse imponentemente afastar-se dele. Duas coisas manifestamente falsas. E continua o Papa, visto pois que é necessário professar a religião na sociedade, deve-se professar a única que é verdadeira. Pumba! Bomba atómica no porta-aviões. É que isto nem sequer é um rocket no porta-aviões. Isto é uma bomba atómica no porta-aviões. Deve processar-se a única que é verdadeira. Ponto final. Não há comunismo. Não há liberdade religiosa. Pois o poder público foi estabelecido para utilidade daqueles que são governados e conquanto ele não tenha por fim próximo senão conduzir os cidadãos à prosperidade desta vida terrestre, é contudo para ele um dever não diminuir, mas pelo contrário, aumentar para o homem a faculdade de atingir esse bem supremo e soberano, que é Deus. Querem o quê? Para além disto. Isto já refutou. Já não há Bolsonaro, já não há aqui Trump, já não há Chega. Parem com esta ilusão. Claro que eu não estou aqui a falar de todos os esquerdistas, o socialismo e o comunismo. Esses são intrinsecamente maus. O capitalismo, eu julgo que, para mim, eu considero, isto não é doutrina da igreja, mas eu considero como se fosse intrinsecamente mau. A igreja condena-o apenas, no sentido de diz que tal como é praticado, não existe, não é bom. Mas que eu condenou assim desta forma, tal porque foram os últimos papas, depois de Pio XII, a ver o capitalismo a existir realmente, foi João Paulo II e, se não me engano, na 40º ano, acho que é João Paulo II, já não tenho certeza, depois vou ver, mas já fala sobre ele assim como uma coisa como se fosse, pronto, é uma coisa assim, e todos os americanos agarram nesse texto para dizer que não, o capitalismo não é condenado. Certo, o capitalismo não é condenado intrinsecamente como intrinsecamente mau, tal como o comunismo e o socialismo, que pervertem completamente a sociedade. Mas a verdade é que o capitalismo também o faz, e a verdade é que estes papas, o Papa João Paulo II, no fundo eles eram todos já sionistas, todos, sem saber. O principal problema da infiltração maçónica e de todos esses ocultistas e comunistas na igreja veio por uma via só. Foi o diálogo dos católicos com os judeus. O diálogo dos católicos com os judeus abriu portas ao erro. E especialmente esta coisa que nós temos hoje em dia de dizer que os judeus e ortodoxos não têm que se converter, isto é balelas. Os judeus já não são o povo escolhido. O povo escolhido vive debaixo do batismo e os judeus adoram o demónio naquela seita que eles têm da Cabala e do Talmud. Isto é doutrina de fé. Nem sequer é uma coisa que eu estou aqui a inventar. Outro problema que também fala do liberalismo Leão XIII, é a liberdade da imprensa, novamente. Continuamos, diz o Papa, essas considerações a respeito da liberdade de exprimir pela palavra ou pela imprensa tudo o que se quiser. Se esta liberdade não for justamente temperada, se ultrapassar os devidos limites e medidas, desnecessário é dizer que tal liberdade não é seguramente um direito. Pois o direito é uma faculdade moral e, como dissemos e como se não pode deixar de repetir, seria absurdo crer que esta faculdade cabe naturalmente e sem distinção nem discernimento à verdade e à mentira, ao bem e ao mal. Face à liberdade de ensino,
O ensino só deve ter por objeto coisas verdadeiras, e isto quer se dirija aos ignorantes, quer aos sábios, a fim de que leve uns ao conhecimento da verdade e os outros o fortaleça. Por este motivo, o dever de todo aquele que se dedica ao ensino é, sem contradições, tirpar o erro dos perigos e opor fortes barreiras à invasão das falsas opiniões. E que falsas opiniões são estas? Bom, como o Papa está a falar do liberalismo, claro, o liberalismo per si, ou seja, o liberalismo nas faculdades, ensinar que o iluminismo foi uma coisa boa, ensinar que a vida sem religião é uma coisa boa, ensinar que as outras religiões são verdadeiras, ensinar que o comunismo é uma opção, entre outras. Tudo isto são erros. Ensinar que o Trump é uma escolha legítima, coisa que eu nunca vi nenhuma escola ensinar, e que já seriam, comparado com o socialismo e com o comunismo, já seria um bom princípio, mas a verdade é que também não é uma escolha legítima. Conceito de verdadeira liberdade de ensino. E isto é importante para todos os que trabalham no ensino. É, pois, necessário que a arte do ensino não possa imponentemente converter-se num instrumento de corrupção. Ora, a verdade, que deve ser o único objeto de ensino, é de duas espécies, a verdade natural e a sobrenatural. As verdades naturais, às quais pertencem os princípios da natureza e as conclusões próximas que deles deduz a razão, constituem como que o património comum do género humano. São como que o sólido fundamento sobre o que assentam os costumes, a justiça, a religião e a própria existência da sociedade humana. Como a própria razão o ensina claramente, entre as verdades divinamente reveladas e as verdadeiras verdades naturais, não pode haver real oposição, de sorte que toda a doutrina que contradiga aquelas será necessariamente falsa. Segue-se que o divino magistério da Igreja, longe de pôr obstáculos ao amor de saber ao desenvolvimento das ciências, ou de retardar por qualquer modo o progresso da civilização, é pelo contrário para estas coisas uma vivíssima luz e uma segura proteção. Perfeito. Liberdade de consciência. Qual é o entendimento de Leão XIII sobre a liberdade de consciência? Vão ver que é ligeiramente diferente do entendimento de Gregório XVI, bem que obviamente no fundo é o mesmo, mas tem aqui mais nuances. Uma outra liberdade que também muito se proclama é aquela a que dão o nome de liberdade de consciência. Se por isso se entende que cada qual pode indiferentemente a seu bel prazer prestar ou deixar de prestar culto a Deus, os argumentos acima apresentados bastam para a sua refutação. Bomba! Bomba! Três mísseis no porta-aviões. Mas pode-se tomar no sentido de que o homem no Estado tem o direito de seguir, segundo a consciência do seu dever, a vontade de Deus e de cumprir os seus preceitos sem que ninguém possa impedi-lo. É isto. Ponto final, parágrafo. O homem que, na sociedade, queira, em sua livre consciência, fazer coisas ridículas, ele que o faça na sua intimidade, mas se o fizer tal como a Igreja defende, por exemplo, pessoas que tenham uma sociedade cristã, outra religião, que tenham a liberdade, até certa medida, de a viverem em culto privado, em casa, tudo bem, mas nunca em público. E, portanto, o erro não pode, esta liberdade de consciência não é uma liberdade de consciência para ser proclamada. Não se pode ensinar ideologia de género na rua. Não se pode ensinar que a sodomia é uma coisa boa. Não se pode ensinar que o divórcio é uma coisa boa. Isto já são erros liberais. E onde é que está o vosso André Ventura aqui e o vosso Trump e o Bolsonaro a criticar essas opções? O divórcio, quando eles têm 3 e 4 mulheres. Os LGBT. Não há forma de vocês defenderem estas pessoas, infelizmente. E, portanto, continua o Papa, diz-nos como as origens explicando também um pouco as origens do liberalismo, diz-nos que podem-se distinguir também muitas formas de liberalismo, como já disse, o liberalismo é uma expressão prática e condensada do iluminismo, é quase como se fosse o modernismo, a súmula de todas as heresias. O liberalismo acaba por ser a súmula de todos os problemas filosóficos do iluminismo. E o liberalismo acaba por estar difundido, tal como o modernismo está hoje. Na Igreja, o liberalismo está na sociedade. E o Papa diz porque existem para a vontade mais de uma forma e mais de um grau da recusa da obediência devida a Deus, ou àqueles que participam da sua autoridade divina. E isto é que percebemos que está muito próximo do modernismo, não é? Porque o Papa diz que isto tem a ver com os graus de obediência e recusa a Deus e àqueles que participam da sua autoridade divina, que são os reis e quem ordena a sociedade. E o liberal, por norma, é a pessoa que está, de uma forma ou outra, vai perverter a sociedade. Continua o Papa. A insurreição completa contra o Império Supremo de Deus e recusar absolutamente toda a obediência, quer seja na vida pública, quer na vida particular e doméstica, é um tempo, sem dúvida, a maior depravação de liberdade e a pior espécie de liberalismo.
Isto é o que fazem já os nossos governantes. Qual dos nossos governantes não só rechaça Deus, como depois adere também a sociedades ocultas e completamente luciferianas? A grande maioria. Já não estamos numa fase liberal, já estamos numa fase mesmo que é quase luciferiana. Já é mesmo o contrário. Já não é um liberalismo, ou seja, a sociedade já não está numa fase em que se está, usando a linguagem deles, a desamarrar-se da religião e da ordem natural. Já estamos numa fase de contração, em que a sociedade está a convergir para o Lúcifer, a convergir para uma sociedade luciferiana, onde as amarras já se estão a fechar, mas a ordem já é a inversa. A ordem de Deus não funciona, Deus é destornado e invertido. Portanto, já se começa a perceber que já não é uma questão só de liberalismo, já passámos essa fase, ao fim e ao cabo, e estamos a entrar numa fase de contração luciferiana, vá. Alguém aqui inventa aqui uma palavra, mas se o liberal é uma coisa expansiva, de sair, quase como libertar as amarras. Aqui estamos quase uma espécie de amarração, de voltar às amarras, mas desta vez as amarras já não são Deus nem ordem, as amarras são a desordem e Lúcifer. E diz aqui o Papa, muito finalmente, não aprovam esta separação da Igreja do Estado, as pessoas liberais, mas julgam que é necessário induzir a Igreja a ceder às circunstâncias, fazer com que ela se acomode a estes que reclamam prudência destes tempos no governo das sociedades. Isto é treta, tanto que o Papa já o afirmava aqui. E os nossos bispos são cúmplices disto. Eles próprios são mais diligentes a fazer o que a OMS e qualquer governante secular diz e não pensam pelas suas próprias cabeças, não desenvolvem uma pastoral da Igreja, desenvolvem uma pastoral do Estado. Cometem heresias, sacrilégios na comunhão, etc. Já falei disso aqui, não vou voltar a repetir. Conclusões da doutrina católica acerca do liberalismo. E aqui vou só dar duas frases, o Papa tem um capítulo sobre isto. Eu vou dar apenas duas frases. Primeira, o Papa diz: uma liberdade não se deve reputar legítima senão quando aumenta a nossa faculdade de fazer o bem. Fora disto, nunca. Isto serve para nós também, na nossa vida espiritual. Segunda frase, a Igreja também não condena que se queira libertar o país do poder estrangeiro ou de um déspota, contanto que isto se possa fazer sem violar a justiça. Portanto, quando o São José se foi recensear e depois fugiu para o Egito, São José podia ter dito: não, vou contratar um tipo que vai matar o Herodes e vamos subverter, vamos virar aqui isto do avesso. Não, e aliás, podia ter pedido simplesmente aos anjos que apareceram no dia de Natal. São José podia ter dito: já que eu vejo anjos, já que eu estou com o Filho de Deus, já que eu vou ter de o educar, não há nenhum de vocês que não queira matar Herodes e acabar com isto. Nada. Obediência, obediência, obediência. Sem violar a justiça, sem violar a justiça, sem violar a justiça. E isto é um princípio muito bom para percebermos quando é que estamos a ser liberais. E, por defeito, nós todos, eu inclusive, temos uma tendência natural quase, e não é natural, é uma tendência que foi imposta pela educação, de sermos liberais. E acontece tanto no discurso, na linguagem, porque utilizamos a linguagem liberal, acontece porque estamos num mundo que já é de si liberal e, obviamente, nota-se isso quando falamos, por exemplo, com os americanos. Ao falar com um americano é fácil perceber que eles só percebem exatamente o que é quase que vê o mundo a duas cores, é comunismo e capitalista, e liberal e conservador, associando um ao outro partido. E isto tira-nos a riqueza, e isto claramente não é católico, ponto número 1. Isto nota-se que é uma visão de um país que foi fundado por maçons do outro lado do Atlântico e teve muito pouco contacto com a cultura católica. Portanto, daí que eles tenham tornado, e isto é importante perceber, que os Estados Unidos, por ter sido fundado por quase maioritariamente maçons e todo o seu governo desde então tenha sido um governo que tem sido usado e abusado pelos sionistas para inúmeras coisas, mas basicamente para uma campanha anticristã e um império anticristão no mundo inteiro. Basta ver que os Estados Unidos são o difusor número 1 de pornografia, sodomia, ideologia de género e todo tipo de outros, de todo tipo de cultura trash, música, vídeos, filmes, seitas. Eles têm seitas por todo lado que pervertem a fé. E mesmo os católicos americanos é difícil de encontrar. Mesmo o Dr. Taylor Marshall,
eu não duvido que ele é católico e que seja uma pessoa interessada e culta, mas mesmo ele nota-se que é americano, que só funciona neste binómio de conservador-liberal, comunista-capitalista e tudo in between, que é precisamente a riqueza da igreja, que é saber dialogar com o seu tempo, com a sua história e de saber defender uma posição que tem 2000 anos. Eles não conseguem compreender isto e é-lhes difícil, acho eu, para uma sociedade. Nós em Portugal temos uma graça enorme. Portugal, Brasil, todos os países abençoados por Nossa Senhora e que fizeram parte deste grande império da Santa Cruz. Nós fomos abençoados com uma cultura verdadeiramente cristã. Fomos fundados por reis cristãos que vinham em cruzada. Fomos mantidos por esses mesmos reis. Fomos guardados por esses mesmos reis. Tivemos santos, tivemos doutores da igreja. Santo António, doutor da igreja, não preciso nunca esquecer. Tivemos santos importantíssimos, São Nuno. Temos pessoas que, não sendo santas, fizeram trabalhos de beneficência, de louvar, souberam-se integrar na cultura. Soubemos quando fomos para o Brasil, quando Portugal e a Europa entraram no Brasil, a Igreja Católica sempre do lado das minorias opressivas, no sentido, não neste sentido das minorias que são opressivas, que são toda a gente menos os brancos, mas de facto do lado daquelas pessoas que não tinham batismo, que não tinham as condições de salubridade que os europeus já tinham, e vê-se Padre António Vieira a lutar pelo fim da escravatura, vê-se tanta coisa bela nesta cristandade que nos permite a nós, pelo berço, mesmo que venha defeituoso, e veio o meu, eu nasci num lar completamente ateu, mas depois lendo a nossa história, vendo as nossas igrejas, nossa cultura, a fé do povo português, e isto é uma coisa que só não se explica, só quem é português sabe, a fé do povo português, que é uma coisa que é quase semelhante ao fado, apesar de há quem não goste de fado, mas o fado transmite esta alma portuguesa, que é uma alma sofrida pelo tempo, uma alma também que acaba por o fado acaba por ser também um fenómeno mais ou menos recente e acaba por também expressar esta melancolia de quase esta cultura que se afasta de Cristo e que agora estamos a entrar no quê? Estamos a entrar num mundo completamente ateu, num mundo que já é de Lúcifer, como eu disse há pouco. E isto acontece com a nossa conivência. A partir do momento em que nós continuamos a votar nestes sistemas democráticos corruptos, que nós continuamos a debater esta política corrupta, a querer saber o que é que Portugal faz na União Europeia, a querer saber o que é que os Estados Unidos fazem, nós estamos, ponto número 1, a tirar tempo de oração à nossa vida, a tirar tempo para as nossas famílias, a tirar tempo que podemos estar a fazer, nem que seja desporto, saiam para a rua, corram. A política neste momento interessa zero. O que nos interessa é viver uma vida santa, de obediência total e naquilo que podemos fazer, porque depressa vamos morrer, vamos ter que dar contas a Nosso Senhor. E não se esqueçam de uma coisa, eu pelo menos, e a minha geração, nós crescemos num mundo imerso por pornografia, pecados contra a carne, pecados contra a modéstia, num mundo em que tanto o palavreado é péssimo, os pensamentos são péssimos e temos que dar contas a isto a Deus. Infelizmente nascemos nesta altura e Deus obviamente vai ter isso em conta, mas não pensem que Deus vai ter isso em conta como se fosse ok, pronto, estes nasceram numa época coitadinhos, é green card. Não. O que vai acontecer é que nós temos que expiar muitos dos nossos pecados no purgatório, e é se chegarmos ao purgatório. E portanto o problema deste liberalismo todo, acima de tudo isto que já falámos aqui, que já vem 1h20, como eu estava quase a adivinhar, é que está a condenar sistematicamente almas. Nós temos 2 saudades, se quiserem, temos aqui os tais 2 dragões, a besta do mar e a besta da terra, do Apocalipse, que eu já disse o professor Nogué, que uma delas é a apostasia da igreja e os problemas da igreja, que é o modernismo, que ceifa as almas, e a outra são os problemas do mundo, nomeadamente o liberalismo e todas as outras ideologias, o socialismo, o comunismo, que enviam almas para o inferno. Precisamente porque pervertem tanto o modernismo como o liberalismo e como todas essas ideologias modernas, nos fazem viver num mundo que efetivamente ceifam almas para o demónio. E isto é o problema principal. E por isso é que nós católicos não devemos estar preocupados com política, temos de fazer o nosso papel local. Há aí uns quantos gostam de distributismo e depois é só distributismo de boca, porque depois estão preocupados com as eleições do Trump e do Bolsonaro. E na sua zona, na sua paróquia local,
Mesmo que vão à missa tradicional à fraternidade, isto não os isenta de poderem fazer caridade, não demoram. Roupa, caridade com o sem-abrigo, etc. É isto que nós devíamos estar a fazer. Comprar material educativo para os nossos filhos, a levá-los à catequese, a exigir deles que cresçam católicos, a cortar com muita coisa que temos em casa que é liberal e lhes vai dar uma educação liberal, nomeadamente a televisão, o acesso aos tablets. Há muita coisa que nós podemos fazer para combater este liberalismo e uma delas é olhar para São José. Pedimos a intercessão de São José para que ele acabe, ou pelo menos que acabe nas nossas vidas, que é o mais importante, não no mundo. No mundo quem vai resolver é Deus. Peçamos para nós próprios a São José que acabe com o liberalismo nas nossas vidas, com os erros que nós ainda mantemos e que nos faça viver uma vida realmente católica, firmes na fé, na tradição, fiéis a Roma, naquilo que é possível ser fiel a Roma hoje em dia e, acima de tudo, que procuremos levar a nossa família, os nossos fiéis, que para aqueles que são sacerdotes, ao céu. Sub tuum presidium confus